O tabernáculo de Moisés. Parte 7. No vídeo anterior, exploramos o tema do tempo dedicado à construção do tabernáculo e como isso simboliza a importância da paciência e do comprometimento em nossa jornada espiritual. Agora, no vídeo atual, vamos nos aprofundar nos materiais empregados na construção do tabernáculo. Vamos ao conteúdo. Materiais usados na construção. Os materiais usados no tabernáculo são mencionados em duas passagens das Escrituras. São elas, Êxodo 25 do verso 1 ao 7 e Êxodo 35 do verso 4 ao 9. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabras, peles de carneiros tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Êxodo 25 do verso 1 ao 7. Estes materiais listados por Deus pertencem a três categorias naturais: mineral, vegetal e animal. Materiais de origem mineral. 1. Ouro. O ouro sempre está relacionado à divindade, à natureza divina. As 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21 versos 21 e 22. 2. Prata. Este material relaciona-se com a redenção, com a expiação e com o valor do resgate. Isto fica evidente no preço pago pela traição de Cristo, nosso resgatador. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1 do verso 18 ao 20. 3. Bronze. Este material simboliza poder e juízo contra o pecado e está relacionado ao Espírito Santo de Deus. Deus declara que se nós não atentarmos para a sua voz, o céu sobre nossas cabeças se tornaria como bronze. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que morderam o povo, e morreu muita gente em Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números 21 do verso 5 ao 9. 4. Pedras preciosas. Estas deveriam ser utilizadas principalmente nas vestes sacerdotais, representando os vários dons do Espírito Santo, a glória dos santos, as riquezas pertencentes ao povo de Deus e os atos de justiça dos filhos de Deus. A estrutura da muralha é de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônio, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, e o duodécimo, ametista. Apocalipse 21 do verso 18 ao 20. Materiais de origem vegetal. 1. Linho fino. Apocalipse 19 versos 7 e 8, menciona claramente que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória,
Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19 versos 7 e 8. Como os santos só expressam esta justiça quando se revestem de Cristo, então este elemento fala da justiça de Cristo. Depois disto, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Apocalipse 15 versos 5 e 6. 2. Madeira de acácia. É um tipo de madeira bastante durável. A Septuaginta traduz como sendo incorruptível ou não deteriorável. Como a madeira é produzida na terra, ela revela a natureza humana de Cristo. Em outras palavras, é a natureza humana incorruptível e sem pecado de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma fala acerca de seu corpo redimido, a Igreja. E sairá uma vara do tronco de Jessé, e um renovo, de suas raízes, florescerá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá pelo ouvir dos seus ouvidos. Isaías 11 do verso 1 ao 3. Dizendo: arrependa-se, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, desde o tempo antigo e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes a eles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e eu não vos farei mal. Jeremias 25 versos 5 e 6. 3. Óleo para iluminação. O óleo sempre simboliza o Espírito Santo. Como aqui ele é usado para iluminação, então significa o ministério de iluminação representado pelo Espírito Santo. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João 1 verso 41. 4. Especiarias para o óleo da unção. A unção com o óleo revela a ação do Espírito Santo nos ungindo para o ministério. As especiarias representam então os dons, caráter, fruto e outras ações do Espírito Santo de Deus. Mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. 1 João 2 verso 20. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5 verso 22 e 23. 5. Especiarias para o incenso aromático. O incenso simboliza a oração que chega ao Senhor. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e o levantar das minhas mãos, como a oferta da tarde. Salmo 141 verso 2. Logo as especiarias representam os vários aspectos ou tipos de orações, intercessória, de louvor e de adoração a Deus. O incenso sempre se move no sentido do homem para Deus. E toda a multidão do povo estava orando fora, à hora do incenso. Lucas 1 verso 10. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8 verso 26 e 27. Materiais de origem animal. 1. Tecido azul. O azul nas Escrituras fala do céu ou das coisas celestiais. O evangelho a ela associada seria o de João, que revela o Senhor como Filho de Deus, aquele que veio do céu. Por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e, sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Ezequiel 1 verso 26. 2. Tecido roxo ou púrpura. Esta era a cor mais preciosa nos tempos antigos e referia-se à nobreza ou reino. Evangelho associado. Mateus, que revela o Senhor como Rei.
O peso dos pendentes de ouro que ele pedirá foi de 1.700 siclos de ouro, afora as lunetas, as argolas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas e afora as coleiras que os camelos deles traziam ao pescoço. Juízes 8 verso 26. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Lucas 16 verso 19. 3. Vermelho. É a cor do sangue e lembra o sacrifício. Esta cor se refere à obra redentora de Cristo derramando seu sangue pelos pecados de muitos. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa vida, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17 verso 11. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, se são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1 verso 18. 4. Pelos de cabra. As cabras eram utilizadas basicamente como oferta pelo pecado. Assim, a cobertura feita de pelos de cabra refere-se ao pecado. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim, fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Levítico 16 verso 15 e 16. 5. Couro. Era usado na parte externa do tabernáculo para protegê-lo. O couro aponta para seu corpo terreno, sem qualquer majestade ou beleza para nos atrair. A beleza de Cristo estava em seu interior, não em sua aparência externa. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, o olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores e que sabe o que padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías 53 do verso 1 ao 3. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.